Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje a gente vai estar continuando o estudo de histologia que nós vimos trabalhando aí nas aulas anteriores. Já trabalhamos com tecido epitelial, depois tecido conjuntivo e agora a gente vai entrar no tecido muscular, beleza? Vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente poder seguir. Bom, aqui nós temos uma imagem sobre o tecido muscular e separamos aqui três tecidos musculares, são os principais que a gente tem aqui, que é o que forma aí todo o nosso organismo, da sustentação, força e movimento de diversas áreas do corpo. O primeiro que nós temos aqui é o tecido muscular estriado cardíaco. Obviamente, você sabe pelo nome que ele é o músculo do coração, o miocárdio, aquele músculo que faz fazer o batimento, força ali o sangue a sair do coração, se dilata para o sangue poder entrar, que são aqueles movimentos de diástole e sístole, que é justamente aquele barulhinho que você ouve, tu, né? Então é ele contraindo, apertando para poder mandar o sangue fora e se relaxando para o sangue poder entrar e em seguida ele mandar fora novamente. Esses músculos, eles são fibras intercaladas, com discos intercalados em suas células, e possuem de 1 a 2 núcleos centrais aproximadamente. Uma coisa interessante é com respeito à contração deles. A contração deles é rápida e involuntária, ou seja, então além de ter uma contração rápida, fazer aquela força rápida, ela também é involuntária. Então você em momento nenhum vai conseguir fazer o seu coração parar simplesmente por pensamento, por vontade, alguma coisa desse tipo. Já o tecido muscular estriado esquelético, ele tem ali fibras musculares com discos também intercalares, e existem centenas de núcleos que ficam periféricos na célula muscular. E o músculo esquelético é ele que envolve todos os nossos ossos. E a contração dele, ela é rápida também, só que ela é voluntária. Então, se você quiser, por exemplo, forçar um braço, um músculo esquelético, você consegue forçar, você consegue fazer ele parar, ele relaxar. Então, ele é rápido e também involuntário, tá bom? Então, tá aí encobrindo aí todos o nosso esqueleto, por isso que ele é chamado de músculo estriado esquelético. E o último nós temos aqui é o tecido muscular não estriado e liso, que são fibras bem longas, né, com um núcleo central bem grande, e eles serão encontrados onde? No tubo digestório, na uretra, na bexiga, né, na pele, em regiões para poder fazer o pelo se levantar, né? Então ele tem uma contração dele é mais lenta, né? Até porque você imagina, se ele está no tubo digestório, a contração dele precisa ser lenta para com que os nutrientes sejam absorvidos pelo intestino delgado, para você não mandar fora aquilo que poderia ser aproveitado. Então ele precisa ter uma contração lenta, só que a contração é involuntária. Então você não consegue fazer o bolo fecal parar, entre outras coisas, né? Então ele simplesmente tem essa contração lenta, tá? E involuntária que tem na musculatura. A musculatura, ela se desenvolve a partir de treinos dos quais você faz as células crescerem de tamanho, né? Então, você não vai ter aí células que vão, por exemplo, a musculatura esquelética, né? Que vão simplesmente se reproduzir, aumentar o número de células. Não, a tendência é dessas células ficarem maiores. Muita gente pergunta assim, professor, e aquela história de tomar whey, né? Que é um soro do leite, a proteína do leite. Gente, esse soro, essa proteína do leite, ela contém ali aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão ajudar num pós-treino para poder restabelecer as proteínas que você perdeu. Então, quando você está lá fazendo a força, muitas células acabam perdendo proteínas da membrana. E aí faz com que essas células se rompam. Então, há necessidade de inserir ali novas proteínas para essa célula que aumentou de tamanho. Então, o whey ele não te faz ficar forte, ele te faz recuperar do treino que você fez. Tanto que ele precisa ser tomado até 40 minutos depois do treino. Depois disso, o seu corpo vai fazendo sozinho. Então, assim, ele não tem uma contraindicação da seguinte forma: por exemplo, eu vou comer carne
400 gramas de carne para poder restabelecer aquele meu músculo. Então ele não tem como eu posso dizer, essa condição adversa que teria uma carne que tem gordura. Então ele não tem, mas ele não é para te deixar forte. O ato de você tomar não vai te deixar grande. Ele simplesmente vai restabelecer aquilo. E isso faz, restabelecendo-se mais rápido, faz com que você volte para a academia mais rápido. Então, indiretamente, ele até pode fazer você a crescer, por quê? Porque você consegue mais vezes a academia. O próximo, então, tecido que nós temos aqui é o tecido nervoso. Bom, o tecido nervoso tem as células mais diferentes e mais especializadas. Por ser diferente, muito especializadas assim, essas células elas não se reproduzem. Então elas são produzidas no nosso corpo no decorrer nossa gestação, nosso desenvolvimento lá na barriga da mãe, e depois, em seguida, eles só tendem a morrer. Né? Então você precisa cuidar deles o máximo que for. Por isso que você vê em caso de algum acidente, a pessoa acaba perdendo um feixe nervoso, ela fica sem andar, ela fica sem mexer os braços, às vezes sem falar, né? Então depende muito do acidente, de onde você acabe machucando um tecido nervoso que possa ter neurônios e a impossibilidade desses neurônios se reproduzirem. Há casos, obviamente, em tecido nervoso periférico, porque nós temos tecido nervoso central, né? Que é o cérebro, cerebelo, bulbo, medula, né? Mas nós temos o tecido nervoso periférico. O tecido nervoso periférico, por exemplo, você teve um corte muito profundo aqui, às vezes quase perdeu a movimentação, mas com o passar do tempo, fisioterapia, você acaba tendo novamente algum dos movimentos. Então você percebe que ele consegue se restabelecer, né? Talvez não da forma ideal, mas ele consegue se restabelecer. Já feixes do sistema nervoso central, quando a pessoa rompe uma parte da coluna, ela já não consegue ter esse restabelecimento, tá? Essa volta a pelo menos um certo padrão normal ali, né? Então o nervo periférico ele tem essa vantagem, né? As mulheres, por exemplo, quando vão fazer cesariana para terem filhos, fazem cortes na barriga, né? E ficam ali aproximadamente uns 10 meses sem conseguir sentir direito aquele corte, parece que perdeu células nervosas ali, mas elas acabam se restabelecendo, elas acabam retornando. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um neurônio, claro que ele tem vários formatos possíveis, mas você consegue identificar muito bem o que é o neurônio, porque ele sempre vai ter um padrão que seria esse corpo celular, cheio dessas raízes aqui, que são os dendritos. Depois você tem o corpo celular, né? Desculpa, você tem o axônio, que seria essa região aqui que está em azulzinho, e depois o terminal do axônio. Então, assim, os neurônios, eles só têm uma via de transmissão. Como assim uma via de transmissão? Bom, os neurônios transportam impulsos elétricos. Então, para com que eles se movimentem, o impulso elétrico só tem uma via. Ele chega pelos dendritos, passa pelo corpo celular, passa pelo axônio e termina nos terminais de axônio. Aí o que vai ter aqui na frente? Vai ter dendritos, corpo celular, axônio e terminal do axônio. E aí continua: dendritos, corpo celular, axônio, terminal do axônio. Então é esse a via. Aí talvez você deve perguntar, professor, mas vem cá. Quando eu vou pegar alguma coisa que ela tem espinhos, por exemplo, eu senti esses espinhos, eles simplesmente vieram pelos meus neurônios e eu senti o espinho. Mas as minhas células nervosas responderam para o meu músculo para quê? Para eu poder tirar a mão. Então, é uma outra via de neurônios que vai vir dendritos, corpo celular, terminal axônio, sucessivamente, até chegar no músculo e dar a resposta que é tirar a mão antes que você se machuque mais. Então, elas são duas vias. Enquanto você tem um feixe mandando a informação numa direção, você tem outro feixe mandando na direção oposta, tá? Então, você consegue entender que ele sempre segue esse padrão. Então, ele sempre vai do dendritos, que é essa parte maior aqui, essas ramificações maiores, vai passar pelo corpo celular, onde você tem ali o núcleo, passa pelo axônio. Esse axônio
que em alguns casos ele é formado por essa bainha de mielina que você está vendo. Essa bainha de mielina, ela é como se fosse um isolante. Quando você vê um fio de energia em casa, você percebe que tem um cobre dentro e tem uma borracha em volta. Então, essa borracha em volta é como se fosse a bainha de mielina. É um isolante. Então, neurônios que há necessidade de serem muito rápidos, eles têm essa bainha para evitar com que tenha qualquer dispersão elétrica. Passa aqui, então, pelo nódulo de Ranvier, as células de Schwann, terminal do axônio e aí a eliminação. Essa daqui é uma imagem mostrando os neurônios. Então, você consegue ver aqui, ó, quantas ligações que os dendritos têm. Aqui você vê o corpo celular, aqui você vê o axônio, e lá no final você vai ter os terminais de axônio. Aqui você percebe como funciona a transmissão de um impulso nervoso. Então, olha lá, chegando aqui, olha as flechinhas, no dendrito, passa pelo corpo celular, passa pelo axônio, do axônio ele se liga diretamente aonde? Nas fibras musculares, tá? Nas fibras musculares. E se tiver aqui alguma coisa para retornar, por exemplo, você sentiu uma pancada na fibra muscular, não vai ser por aqui que vai voltar para você poder sentir e tirar o braço. Vai ter outros celulares. É como se essa região aqui, ó, fosse ao contrário agora. Vai ter os dendritos, corpo celular, axônio, terminal de axônio, e aí vai dar o segmento. Quer ver? Ó, tem uma imagem aqui que, ó, mostra exatamente isso aqui, ó. Olha só, funcionamento do sistema nervoso, tá vendo, ó? Núcleo, corpo celular, axônio, terminal do axônio, dendrito, corpo celular, axônio, terminal do axônio. E aí, entre o terminal do axônio e um dendrito, nós temos a região chamada de sinapse. O que está acontecendo nessa sinapse? É simplesmente a passagem do impulso elétrico. Quem faz essa passagem de impulso elétrico de um neurônio para o outro, já que os neurônios não se encostam, como você está vendo aqui na imagem. Eles ficam longe um do outro. Professor, mas está vindo ali o terminal do axônio, era para grudar no dendrito, igual fosse um fio. Não, ele não é grudado. E quem faz esse transporte desse impulso elétrico seriam neurohormônios. Aqui eu coloquei alguns exemplos desses neurohormônios. Então, esses neurohormônios, eles simplesmente vão fazer esse transporte. Eles vão fazer esse transporte desse impulso elétrico que está passando. Então, a ligação entre o neurônio e o outro, ela não é fixa, e quem faz esse transporte são neurohormônios para mandar do axônio para os dendritos e aí sucessivamente. Aqui embaixo você vê, por exemplo, novamente aqui, ó, você tem aqui o terminal do axônio, aqui você tem o dendrito, então você percebe que não há ligação. E aqui o que está representado em bolinhas roxas, né, são a junção sináptica, que seria o quê? Esses neurohormônios que acabam atravessando, tá? Pessoal, a aula de hoje com bastante informação. Espero que vocês dêem uma estudada boa. Esses dois conteúdos eles vão estar caindo nas provas de vocês, nas atividades de vocês, tá bom? Então dê uma estudada boa aí que vai ser importante. Um grande abraço para vocês, fique com Deus. Tchau, tchau.